Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Então, um tema: fiel em todo tempo. Diz assim a palavra do nosso Deus: digo, porém, andai no Espírito, e de vez em quando andareis na carne. É isso, gente? Não. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por que, pastor Marcelo? Que diz o versículo 17: a carne militar significa guerra, né? Se nós falamos os militares, são os prontos para a guerra, de milita, né? A carne milita contra o Espírito, ou seja, se afronta, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar, vamos falar com o Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por esta manhã em que voltamos à Tua casa e te pedimos agora, Senhor, sabedoria para que essa revelação venha falar ao Teu povo, Pai, a esse auditório, a esse templo agora aqui lotado, Senhor, que o Senhor fale ao coração de cada um, ou aqueles que me ouvem nesse programa de rádio, Pai, a qual essa mensagem vai chegar, ou através desse vídeo do YouTube, nas redes sociais, enfim, Pai, fala agora a cada coração, Senhor. Inclina os nossos ouvidos a ouvir a Tua voz, para que quando sairmos daqui, saiamos transformados e renovados para a glória do Teu nome. Obrigado por essa oportunidade, Pai, e assim oramos a Ti em nome de Jesus, para a Tua glória, e a Igreja de Cristo abençoada diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, que bom que nessa manhã você lota essa igreja, você vem a esse lugar de amor, de louvor e de adoração. E nesses próximos minutos, onde pretendo não me alongar, até porque hoje é um domingo de ceia, eu quero conversar com você a respeito de fidelidade. E quando nós falamos de fidelidade, nós imaginamos apenas que o pastor vai falar sobre questões financeiras, sobre dinheiro. E na verdade, fidelidade ela abrange várias áreas da nossa vida com Deus e da nossa vida natural. Quando a gente fala de família, falamos de fidelidade dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. Quando falamos de casamento, falamos de fidelidade entre o marido e a esposa e vice-versa. Quando falamos de amizade, falamos também de fidelidade. Se você me conta algo vendo a mim como seu amigo e vice-versa, eu não posso espalhar nem pedido de oração. Às vezes acontece isso, né? Porque no meio cristão, se a Dani me conta algo, aí eu chego para o Ivan e falo: ó Ivan, eu vou te pedir uma oração pela Dani, mas não fala para ninguém não. E aí, na verdade, ainda que eu faça isso, eu cortei a fidelidade minha em relação a ela, na confiança que ela depositou em mim. Então, ser fiel, amados, é cumprir algo em favor de outrem, né? Então, numa amizade, num casamento, num relacionamento de igreja, enfim, fidelidade é algo que nós devemos ter como um fruto, mas que muitas vezes a nossa carne, ela quer ser alimentada exatamente pelo inverso disso, que se chama a infidelidade. E essa infidelidade, como eu disse, não é apenas num namoro, num adultério ou numa vida conjugal. Infidelidade, ela pode abranger vários caminhos, várias jornadas da nossa vida. E você sabe que a carne, ela é alimentada com isso. Até porque a carne do cristão e a carne do ímpio, você acredita que há alguma diferença entre elas, Marcos? Entre elas, no plural? Há diferença entre a carne nossa, que somos
depois que nós baixarmos a sepultura. A diferença é a umidade da sepultura, se é alta ou baixa, e a quantidade de remédios que tomamos antes de baixar aquela mesma sepultura. Não vai haver diferença. Depois de quase 2 dias, já vai estar lá apodrecendo. O corpo do ímpio e o corpo do crente. Por quê? Não existe diferença na carne de ambos. Carne é carne, e ela apodrece. Apodrece tanto em vida, nas atitudes, como ela apodrece depois da morte. Então, pastor Marcelo, o senhor não vai pregar aqui gnosticismo, não é isso? Claro que não, porque se eu pregar, você levanta e você vai embora. O que eu vou falar é que o que não permite que a nossa vida ande no erro, na infidelidade, é exatamente o Espírito Santo que está na nossa vida. Então o Espírito Santo que está em mim, está em você, pelo sacrifício que o Ivan acabou de cantar agora aqui na igreja, louvar, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, isso nos impede então de nós sermos infiéis. Então o apóstolo Paulo ele diz: andai no Espírito e jamais você vai satisfazer. Concupiscência significa corrupção da sua carne. E aí o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele disse: a carne milita contra o Espírito. Meu querido, se o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, o cara que escreveu 14 livros na Bíblia Sagrada, ele disse que a carne dele luta contra ele mesmo, imagina a minha e a sua. Imagina, se na minha carne e na tua carne não tem concupiscência, não tem corrupção, não tem medo, angústia, ansiedade, assim como tinha na carne dele, na minha também tem. Então, eu precisava começar a nossa mensagem dessa manhã falando sobre isso, porque a parte agora adiante da nossa mensagem, eu vou enfatizar um pouco na questão da nossa vida com Deus, de semeadura e de colheita. Porque nós estamos terminando o ano de 2019 e nós já estamos com 2020 querendo surgir lá no final da montanha, né? Querendo aparecer lá. Já são menos de 100 dias para terminarmos esse ano e nós estamos, na verdade, esperando para que 2020 aconteça realmente um sobrenatural na nossa vida. Quem recebe, diga amém. 2019 está sendo um ano de aparar as arestas, preparar a terra. Há um ano atrás, nesse domingo, nós estávamos elegendo um novo presidente. Há um ano atrás, o primeiro turno. Então um ano já se foi. E o primeiro ano foi para se preparar a terra, o caminho, para que se chegue um novo tempo. Quem recebe esse novo tempo, diga amém também. Amém, recebemos. Mas para isso, amados, precisamos manifestar a nossa fidelidade com Deus. E em todas as áreas, em todos os caminhos. Você já viu hoje a Juscelia anunciar que vai chegar um novo tempo para nós da evangelização da igreja. Coisas que eu não sabia, mas que já estão prontas no coração de Deus. E como que nós vamos preparar esse futuro? Onde que se prepara o amanhã? Alguém saberia me dizer? Onde se prepara o amanhã? Hoje, meus irmãos. Se eu quero um amanhã abençoado, eu tenho que preparar hoje. A vida é como aquela arma de caça australiana, o bumerangue, né, que a gente vê nos filmes, nos desenhos. Aquilo é uma arma de caça de aborígenes, de australianos, da Nova Zelândia, daquela região lá. Então eles pegam aquela arma e eles lançam somente para pegar aves, e ela traz de volta para a mão, né, de quem a lançou. E a vida é assim, a vida é um bumerangue, tanto do que nós semeamos de bem, quanto aquilo que nós semeamos de mal. Por isso que eu falo para alguns irmãos aqui da igreja, que como eu, às vezes passam por momentos difíceis.
Se você está passando nesse momento agora, esse momento agora, você está passando um momento de tribulação, se você está passando um momento difícil, seja na tua saúde, na tua vida financeira, na tua família, amado, se o teu bumerangue tem sido bom, pode ficar tranquilo, porque o que vai voltar para suas mãos são coisas boas. Porque o que você lança de bem, ele vai rodar, e ele vai te procurar. E quando você colocar a mão, o que você lançou de bem, vai voltar para suas mãos. Mas o que você semeou de mal, também vai voltar para as suas mãos. Então, não tem jeito. Eu sei que enquanto ele vai rodando, é aquele período difícil que nós estamos passando. Uma má notícia, uma dificuldade, uma enfermidade, mas o bumerangue ele está rodando e ele vai voltar para suas mãos. Então, para 2020, nós temos que lançar hoje, nós temos que preparar a nossa semente. E aí eu pergunto, como é que está a sua fidelidade com Deus? Aí em todas as áreas. Você é uma pessoa fiel nos cultos? Você é uma pessoa fiel em oração? Você fala de Jesus para alguém? Você planta uma semente? Você lança a sua semente financeira aqui na igreja também? Pastor, mas isso é algo que estava somente na lei, não era? Falar de dinheiro, falar de dízimo, não era algo que estava lá na lei? Então tá bom, então vamos lá na lei. Vamos ler o que está escrito lá. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. A Bíblia diz assim, isso aqui era uma lei moral de Deus, não era uma lei sacrificial. Existe essa diferença. Quando você vai falar de dízimos e ofertas para alguém, a pessoa diz assim, mas isso estava na lei. Mas existem as leis morais de Deus, tipo, não furtarás, não roubarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe. Isso está na lei. E isso foi abdicado, amados, da nossa vida? Claro que não, continua valendo, porque é lei moral. Então, a lei dos dízimos e ofertas não eram leis sacrificiais, eram leis morais de semeadura e de colheita. Então diz Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Volta lá, Nilda, por favor. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Então foi uma lei natural de Deus, uma lei moral. Quem criou, por mais que nós vejamos aí fora muitas pessoas utilizarem de forma errada, quem criou isso não foi o pastor e o padre. Isso aqui é uma lei determinada por Deus. E repito, é lei moral, não é lei de sacrifício, tá? Não são aquelas leis de cerimônias, são leis morais de Deus. E o Senhor falou, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Aí diz o 26, Nildo, olha só. E esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a sua alma. Esse dinheiro é o que protege a sua família, o que protege a sua casa, por tudo o que deseja a sua alma. E aí eu te digo, o que você deseja hoje? Onde você deseja crescer? Nós vimos aqui duas mulheres virem a esse altar em menos de 10 minutos, mulheres que me ajudam há anos aqui, a Arisa, a Jusceia, e falarem da fidelidade, falarem daquilo que Deus está agindo na vida delas, na casa delas, em portas, a forma como o esposo da Jusceia se converteu, sobrenatural. Eu falei, era um homem estudado, aquele cidadão era um juiz, ficava sentado aqui diante de mim e falava para mim, é um prazer ouvi-lo falar. Mas isso é um milagre de Deus. Você imaginou eu estar falando para um juiz, falando para um médico, como nós já tivemos aqui, para médicos? Eu tenho aqui nesse momento sentado advogados, eu tenho contadores, eu tenho pessoas aqui, comerciantes, eu tenho pessoas de nível superior que estão aqui dentro nessa manhã. Amados, estão aqui sentados ouvindo alguém num lugar simples, numa igreja humilde. Amado, isso é um milagre de Deus.
isso é uma porta de Deus. E o Senhor, Ele fala ali, esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a sua alma. O que a tua alma deseja nessa manhã? O que você quer para o final de 2019? O que você espera para o ano de 2020? Será que é estar no mesmo lugar? Será que é ter uma vida parada, não crescer, não ter riscos? E é importante nós falarmos disso aqui, amados, de termos alguns riscos, porque quem não corre alguns riscos na vida, nunca vai sair do mesmo lugar. Nunca vai sair do mesmo lugar. Quando eu aluguei essa loja aqui, a gente ter o nosso culto, as pessoas falavam assim, próximo da rodoviária, do centro de Cabo Frio, você não vai ter como alugar isso aqui, você não tem nem fiador, você não tem depósito. Eu passava aqui e Deus falava, é aqui. Encontrei o dono do imóvel aqui à frente, que é um americano, não falava muito bem a língua portuguesa. Ele chamou sua esposa, veio conversar comigo, entramos aqui. Isso aqui era um depósito de uma loja de R$1,99, iam prateleiras até o teto, por isso que esse espaço aqui é alto assim, né? Porque as prateleiras chegavam até ao teto dessa loja. E aí quando entramos aqui, eu e a nossa querida amiga irmã Márcia, entramos nessa loja e eu falei, caramba Márcia, olha só como é que isso aqui está lotado, vai ter que fazer uma obra aqui, não tinha banheiros, não tinha nada. E ela falou assim, nós não somos fiéis? Eu falei, somos, então Deus vai fazer essa oportunidade acontecer. Eu falei, amém. Quando chegamos aqui, ela falou, o aluguel é tanto. E eu falei, olha, esse tanto não vai dar para eu pagar, porque eu tenho que fazer banheiros, tenho que botar piso, tenho que pintar, tenho que fazer isso e aquilo, eu não posso, só posso pagar 80% desse tanto. Ela riu para mim, você está brincando, né? Eu falei, não. E a propósito, para fazer o quê? Eu falei, para ter uma igreja. Ela, igreja? Mas você é tão novinho, você vai fazer igreja? Eu falei, eu sou pastor. Nossa, ela é o que? Sua namorada? Eu falei, não, é minha esposa. Gente, vocês são novinhos. Isso naquela época, tá, gente? Vocês vão ter uma igreja? Eu falei, vamos. Tá bom, olha, tá bom, eu alugo aí por uns 80% desse X aí, mas eu só quero uma coisa, eu quero 2 fiadores proprietários de Cabo Frio. Eu falei, eu só conheço você em Cabo Frio e meia dúzia na igreja, não conheço mais ninguém. Aí ela falou, então um proprietário. Eu falei, eu não tenho nem um mês de depósito para te dar. Aí ela coçou a cabeça e falou assim, não acredito nisso. Não, sai da minha frente. Ela falou assim, sai da minha frente, deixa o número de contato e sai da minha frente, que eu não sei onde eu estou com a minha cabeça. Eu falei, cara, acho que eu não agradei não. Aí peguei, eu, irmã Márcia e Renata, saímos daqui da igreja. Quando dá uns 2 dias depois, ela liga para a irmã Márcia, traz o seu pastor aqui na igreja, que eu não sei onde é que eu estou com a cabeça. Cheguei aqui com ela, paramos aqui, e eu falei, olha, eu preciso botar isso, só posso lhe pagar dessa maneira. Ela falou assim, você não tem nem 2 meses de depósito? Eu falei, já lhe disse que não tem nem um mês. Então, se Deus me der o dinheiro, eu pago o aluguel. E se Deus não me der o dinheiro, eu vou lá e oro pela sua vida. Ela bateu na testa dela e falou, eu não sei onde eu estou com a minha cabeça, mas eu vou alugar para esse maluco. Eu não sei onde eu estou com a minha cabeça, mas eu vou alugar para ele. Alugamos, amados. Estamos aqui esses anos, nunca atrasamos um mês de aluguel. Não tenho mais contrato com ela, não tenho absolutamente nada, é tudo de boca. Como da minha casa a mesma coisa, ela tem não sei quantos imóveis, o único lugar que não tem contrato, que não tem mobiliário, não tem nada, é comigo, amados. Sabe por quê, amados? Quando nós somos fiéis a Deus, as pessoas também nos honram. Nós nos honram, Daniela, as pessoas nos honram. Deus abre portas onde não tem. Cheguei naquele domingo, segundo, terceiro domingo, isso em dezembro, falei aqui, gente, eu preciso colocar piso aqui nessa igreja, e era tudo no chão mesmo, puro, era contrapiso. Eu preciso colocar um piso aqui na igreja, vai custar, eu já fiz o orçamento, são R$500. Eu fui em São Pedro, fiz o orçamento, R$500. Quem aqui pode me ajudar com 30, 40 reais para a gente fazer o piso? Algumas pessoas foram levantando as mãos e tal. Chegou no final,
um abençoado que eu nunca tinha visto. Veio da igreja lá do Rio, fez um cheque de R$500. Quando nós fomos contar o ofertório lá dentro, estava com um bilhetinho dentro: eu estou pagando o piso. Quando eu peguei lá, R$500, peguei o nome do cidadão para tentar cumprimentar, para tentar agradecer, cumprimentar. Cheguei na igreja do Rio, não era membro, nunca mais eu vi aquele cidadão. Veio aqui na igreja, chegou atrasado, botou esse piso que você está pisando aí agora. Amados, tantos outros milagres nós vimos aqui dentro dessa igreja, com a fidelidade. Então a Bíblia diz: você dará esse dinheiro por aquilo que deseja a sua alma. Pastor, é difícil acreditar nisso. É difícil acreditar que uma semente pode gerar prosperidade. Ah, é? Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 20. Olha só o que disse o rei Josafá: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas, e o que? Prosperareis. Profeta é diferente de mercenário, irmãos. Nós não estamos aqui dizendo aqueles que querem sacudir as pessoas para tirar até o último. Ou às vezes você vê em algum lugar a pessoa chorando e dizendo: porque eu vou sair da televisão, eu vou sair não sei o quê, e eu preciso de 7.000 pessoas com R$1.000 para pagar esse programa. Mas tem que tomar cuidado com essas coisas. Essas coisas a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, vem aqui pegar a medalhinha de não sei o que das coisas, você vai pagar R$50. Passei agora em frente a um ministério, está lá assim: venha buscar a água do Rio Jordão. Eu não sei nem quanto é que você tem que pagar. Quantas águas? As 7 águas do Rio Jordão. Arisa, você já imaginou, filha, quantos navios você tem que trazer do lado de Israel com água para cá, para o Brasil, para você entregar nas igrejas água do Jordão? Você acha que essa água do Jordão é da onde, amados? Né? Porque você imagina, Dani, quantos navios teriam que vir lá de Israel, tanque com água do Jordão ali dentro para ser distribuída aqui nas igrejas, né? E você não ouve falar disso. Não tem garrafamento no porto do Rio de navios, tanques lá. Então existem situações que nós vemos que realmente é devorador dentro da igreja. Agora, Josafá falou: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos profetas e prosperareis. Então, às vezes, os caminhos do Senhor, eles não têm muita lógica. Quem aqui de nós, que lota essa igreja nessa manhã, não passou um momento difícil na sua vida? Quem aqui entre nós não teve um momento de desemprego? Alguém aqui já ficou desempregado? Ou está? Levanta as mãos aí. Eu já fiquei desempregado, né? E é duro. E pelo menos as 2 vezes em que eu fiquei desempregado, numa em que eu recebi a notícia, uma delas, eu me lembro bem, foi numa tarde de terça-feira, e eu fiquei sabendo que não era nem mais para ficar naquele dia no trabalho. Voltei do almoço e era uma contenção de despesa, e falou assim: esse grupo aqui, infelizmente, está demitido e tem que ir embora. Eu peguei minhas coisinhas, saí, fui na Praia da Barra e tomei um banho de mar. E falei: pronto, hoje, bom, já que eu já estou aí essas férias forçadas, fui lá para a Praia da Barra e tomei um banho. E na outra vez, a mesma coisa. Acho que o perigo é sair do almoço e voltar para o trabalho. E aí, saindo do almoço, voltei para o trabalho e cheguei lá e falou o meu chefe, que eu tanto amava, o senhor Henrique, tinha um carinho tão grande por ele e ele por mim, e ele virou e falou assim: Marcelo, eu fiz de tudo, mas você e mais 2 pessoas, infelizmente, estão sendo desligadas da empresa. E eu tinha uma semana tinha ficado noivo da pastora Renata, e aí eu jamais pensei que eu poderia perder aquele meu trabalho. E eu saí do trabalho e cheguei na igreja, e Renata estava lá no balcão da igreja trabalhando, e ela falou: ué, você chegou, mas já cedo, o que aconteceu?
olhei, sentei no canto lá da igreja e falei: fui demitido, fui mandado embora. E aí, essas 2 vezes, foi que o mundo realmente caiu sobre a minha cabeça. Então, quem de nós aqui não passou por um desemprego, não passou por um momento difícil, por uma dívida que aparentemente não conseguiria ser paga, e aí você foi lá naquela igreja que você estava, ou você veio aqui, e aí você ouviu algo que te deu arrepios, como talvez comigo também, e que diz primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8. Então, veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, olha só, 9, dispõe-te, e vai até Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então o profeta estava na boa em Jerusalém, o profeta estava tranquilo, falando ali do amor de Deus, tentando endireitar Israel, e Deus vem do nada e fala: levanta, sai daqui da tua zona de conforto, e agora você vai a Sarepta. Imagina um dos lugares mais pobres do estado do Rio de Janeiro. Passou aí na sua mente uma comunidade, algum lugar paupérrimo mesmo, muito difícil. E ele virou e falou: sai daqui da tua zona de conforto, você sendo profeta aqui está muito bom, eu quero que você vá ser profeta em Sarepta. O profeta Elias levanta, e quando ele está indo, Ivan, Deus ainda fala assim: e tem outra coisa, vai para Sarepta, e lá eu ordenei uma viúva, Cristiano, que te dê comida. Irmã Valmira, irmã Valmira, parece coisa de louco, irmã Valmira. Sai daqui, a comidinha tá boa, a água tá uma beleza, sai daqui e vai profetizar lá em Sarepta. E deve ter passado na cabeça de Elias: me lasquei, e agora? Lá está uma fome desgramada, como é que eu vou me sustentar? Aí Deus: eu mandei uma viúva te dar comida. Amado, viúva naquela época não tinha nem o salário mínimo do INSS que as viúvas vão ter aí, reforma da Previdência. Não tinha nem um salário mínimo para ganhar. E você imagina que deveria ser uns 3 dias caminhando até lá, e era caminhada até Sarepta. Eu fico imaginando, irmã Valmira, a cabeça do profeta Elias: o que Deus está fazendo comigo? Deus está me tirando daqui, onde eu tenho comida, eu tenho teto, eu tenho água, eu tenho tudo, está me levando para um lugar de fome, e ainda disse que é uma viúva que vai me dar comida. Olha como essas coisas de Deus não tem lógica. Parou aí, irmã Valmira? Não, vai piorar. Chega o versículo 10, olha só. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, aquele portal que tem em Búzios e Arraial do Cabo, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse, ele reconheceu logo. Quando ele entrou em Sarepta, estava lá a senhora viúva pegando lenha. E aí ele entendeu que era já o favor de Deus. Ele já tinha uns 3 dias de caminhada, ele estava cheio de fome e de sede. E aí ele virou para ela e falou assim: olha, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber, né? Pastor está sempre pedindo, né? Como o pastor pede, já desde a época de Elias: me dá aí uma vasilha para eu beber água. Diz o versículo 11: indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse. Então, quando ele falou: a senhora pode ir lá e trazer água para mim? Ela deixou a lenha, deixou lá o martelo, deixou os instrumentos, levantou e foi. Quando ela estava aí, ele falou: não, peraí, olha só, tem outra coisa, me traz também um bocado de pão na tua mão. Ele não pediu nem um pãozinho, ele pediu um prato com os pães. Olha aí, meu Valmir, ele falou: além da água, me traz lá uns 5 pãezinhos franceses, coloca no prato e me dá. Aí, olha só a resposta dela no versículo 12. Olha o que ela diz: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado que eu tinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Está vendo aqui? Apanhei 2 cavacos,
vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho, comê-lo-emos e então morreremos. Quando ele estava 3 dias antes, lá na casa dele, na zona de conforto, Deus falou: você vai para uma terra de fome, e eu vou ordenar uma mulher viúva que te dê comida. Quando ele entra na cidade, realmente tem uma mulher viúva, só que ela não tinha comida nem para ela, e muito menos para ele agora. Você está vendo como é que as coisas de Deus aparentemente não têm lógica? Aparentemente. Só que naquela falta que estava na vida do profeta, e aquela falta que estava na vida da mulher, o profeta ali, aquele momento, era a terra onde aquela mulher teria que semear para acabar a fome na casa dela. Você entendeu? Então ele falou: me dá água, mas além da água, me dá os pães também. E aí, olha só o que ela falou: eu não tenho nada. Amados, realmente ela não tinha nada, mas ela tinha algo que Deus ainda havia colocado na mão dela. Ela tinha alguém saberia dizer o quê? A semente. Ela tinha a semente. E sabe qual é o problema de nós crentes, em muitos momentos da nossa vida, quando Deus preparou o caminho, tenha sido nessa igreja ou na outra igreja que você tenha sido, e que talvez você não tenha saído daquele problema financeiro, é porque na hora que Deus falou assim: usa a semente, você fritou a semente, você comeu a semente. E aí, amados, chega aí um dia em que eu e você vamos precisar da colheita daquela nossa semente. E aí é aquele momento difícil, Maria José, é aquele momento difícil, Vivaldo, é aquele momento difícil onde aparece uma situação, e aí você corre lá e você fala assim: peraí, agora eu tenho que colher. Aí você fala: só que eu não plantei. Se eu não plantei, agora que eu preciso de um socorro, que eu preciso de uma colheita, eu não tenho, porque eu não plantei. Então o que Deus está fazendo aqui com essa mulher? Colocou o profeta na frente dela. Isso não foi coincidência, para que então a semente, você veja que, repito, ela diz assim: olha, eu não tenho nada cozido, há somente um punhado. Era nisso aqui que Deus estava interessado, que ela plantasse a semente dela. Ela falou: nós vamos comer esse cavaco, eu e meu filho, e morreremos. E diz o versículo 13, olha só o que diz: Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz desse cavaco um bolo para mim, um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Amados, eu não gosto nem de pensar naturalmente o que eu e você faríamos numa situação dessa. Imagine eu vendo Gileade e Rebeca definhando de magro, morrendo de fome, e aí vem um pastor e fala para mim, um profeta, e eu falo: olha, eu vou pegar essa comida, eu vou tirar da minha própria boca, eu vou dar para o Gileade e para a Rebeca, e talvez seja a última comida nossa, e eles vão morrer. Aí esse pastor, esse profeta, vira e fala assim para mim: tudo bem, você vai lá, mas você vai fazer primeiro essa pipoca, esse bolo, em vez de dar para os seus filhos, você vai dar para mim. Mas sabe o que eu faria, pastor? Mas se fosse assim uma bochecha grande igual a tua, eu pegava, era o pastor e cozinhava. Eu ia pegar, você é cristiano, amado, eu faço o almoço daqui, amado, beleza, né? Então, como é que pode alguém virar e falar uma coisa dessa? Não, você não vai dar para o Gileade e para a Rebeca, você vai fazer e você vai dar primeiro para mim e depois para você e para o seu filho. Porque olha o que diz o versículo 14. Olha o 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E eu quero dizer a mesma coisa para você que abençoa essa igreja: não vai faltar a farinha na tua panela, não vai faltar o azeite na tua botija. Amado, eu e você podemos estar passando algum aperto, alguma dificuldade, mas não vai faltar,
porque Deus vai fazer chover sobre a nossa terra. Então não temas aquilo que você tem oferecido primeiro ao Senhor, e talvez até para a minha vida e da pastora e da minha família, amados, isso está sendo visto por Deus e não vai faltar na sua casa. Você recebe isso na sua vida? Não faltará. Versículo 15, então diz aí, foi ela e fez segundo a palavra de quem, amados? Caramba, que interessante, nessa primeira parte não diz que foi a palavra de Deus, mas diz que foi a palavra do próprio Elias. Ela foi lá e confiou e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Aí diz o 16, tem o 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Agora fala, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Pastor Marcelo, eu sempre escuto as pessoas dizerem que já que nós somos de Deus, somos de Cristo, a nossa vida está abençoada, eu tenho as bênçãos de Deus, mas eu estou desempregado, mas eu estou sendo cobrado de uma dívida, eu vou perder a minha casa, pastor, eu vou perder o meu carro. Ué, eu não sou abençoado? Eu não sou de Deus? Eu não sou filho do Altíssimo? E por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Tá bom, então eu vou te mostrar agora o que aconteceu com o descendente direto de Abraão, o filho dele. Quem era o filho de Abraão? Quem era? Não, esse Isaac aqui é do Cristiano e da Liliane, né? Então, é o outro Isaac, é aquele da Bíblia, Isaac. Se bem que você também tem a bênção de Deus, né, meu filho? Então, olha só o que diz Gênesis, capítulo 26, versículo 1. Presta atenção nisso aqui. Havia uma promessa de Deus sobre Abraão e sua descendência. E logo o primeirão, Isaac, olha o que ele passou. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. Os filisteus são aquele povo de Golias. Você já imaginou um crente se associar a um ímpio por causa de dinheiro, amados? Talvez você diga hoje assim, pastor Marcelo, eu estou passando um aperto tão grande que me chamaram para a gente abrir um depósito de bebidas, mas não de refrigerante, de bebidas, ou um bar, um pub. Me chamaram para fazer isso. Pastor, eu estou com tanta dificuldade que eu acho que eu vou entrar nessa sociedade aí, depois eu dou um jeito de sair. Foi mais ou menos isso que aqui Isaac fez. Estava com uma fome na sua terra, Isaac se levantou e falou, eu vou me ajuntar com Abimeleque, o rei dos filisteus. Olha o que Deus falou para ele, versículo 2, isso, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Eu quero me apegar aqui rapidamente, porque, amados, quantas vezes numa dificuldade financeira, o que nós queremos é resolver logo a situação. Vou correr para um agiota, vou correr para um banco com altas taxas de juros, vou fazer alguma coisa errada, alguma coisa ilícita, vou fazer um caixa 2 na minha loja, essa é do governo, 3 são meus, 1 é do governo, eu vou dar o meu jeito, né? E Deus falou para Isaac, não desças ao Egito, ou seja, não faça o que é errado, não vá consertar sua vida financeira criando mais dívidas, não procure o agiota, não faça o caixa 2, não sonegue o imposto, não faça isso, não faça o erro, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Ou seja, semeie na terra que eu te disser, que eu te mostrar. Versículo 3, olha lá, verso 3, habita nela, ou seja, coloca a tua vida nela, coloca a tua semente nela, habita nela, que eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti tua descendência darei a estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Você imagina, Isaac era o filho, amados, daquela promessa que Deus havia feito a Abraão, e agora ele mesmo estava passando fome.
dificuldades, não tinha comida, não tinha trabalho, não tinha colheita. Ele era o cara, ele era o que teria direito à bênção. E talvez você tenha entrado aqui nessa manhã, esteja dizendo isso: pastor, que dificuldade, pastor. Dificuldades no meu trabalho, estou a ponto de ficar desempregado, estou a ponto de perder um bem, e eu estou correndo para o Egito. E Deus está falando nessa manhã: não corras para o Egito, não desças ao Egito, não vá criar dívidas, não vá ao banco, não vá às coisas dessa terra, mas fica na terra que eu te disser, e ali planta a tua semente. E pastor, quando é que virá o milagre? Diz então o versículo 12 ao 14, olha só, do 12 ao 14, e diz assim: semeou Isaac, ele ouviu a voz de Deus, ele semeou naquela terra, e 10 anos depois, é isso, gente? Não, no mesmo ano recolheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoava. O milagre veio naquele mesmo ano. Diz o versículo 13, o 13 diz assim: enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Amados, como é que acontece isso? Como é que acontece? Às vezes a gente imagina que os problemas, eles vão invalidar a palavra de Deus. Os problemas não podem invalidar a promessa de Deus. A dívida não pode invalidar o que Deus prometeu na minha vida e na sua. Pastor, mas eu ainda sou tão pequenino. O problema é que muitas vezes, amados, nós não valorizamos as pequenas coisas. Você sabia disso? Às vezes nós não valorizamos. Eu já preguei isso aqui na igreja. A sua casa é pequenininha, ela tem 2 cômodos, 1 cômodo, 3 cômodos, seja o que for, amados. Tem alguém aí na rua que não tem o teto que você tem. Alguém aí fora não tem teto que eu tenho, amados. Então valoriza. A sua roupa é aquela roupinha que você usa 3 vezes na semana. Tem gente aí no mundo que não tem roupa, está vestido de papelão, ou está nu realmente, mas eu e você temos a roupa. Você tem comido só arroz e boi ralado. O que é o boi ralado? Carne moída, né, Ivan? Agora eu quero ver se você sabe o que é afo. Você sabe o que é afo? A-F-O? O que é, Josimar? Arroz, feijão e ovo. Então talvez você esteja comendo boi ralado todo dia, ou afo todo dia, mas tem gente que está comendo palma, amados, ou nem comido nada. Eu como sassami 4 vezes na semana. Olha, eu já não sei mais. É uma maravilha aquele sassami, né? E é por causa do problema do fígado nosso. Tem que comer sassami com arroz, sassami com legumes, sassami. Só como isso agora, né? Mas eu dou graças a Deus porque tem gente que nem sassami está comendo, mano. Então, não é verdade? Então, abençoe o que você tem agora pequeno. Se a sua casa é pequena, glorifique a Deus pelo seu teto. Se a comida tem sido pouca, agradeça a Deus pela comida que você tem. Agradeça pela roupa. Seja grato pelo que você tem, amados. Isso também é uma boa semente. Isso também é uma boa semente, né? Demonstra o nosso amor a Deus, a nossa gratidão a Deus. Ah, pastor, mas esse negócio de semear, o senhor só está falando até agora de Isaac, de Abraão. Me fala agora nessa reta final da mensagem, o que o apóstolo Paulo falou sobre isso? Que não me interessa o que Isaac fez. Isaac, o senhor acabou de falar, ele estava lá no Velho Testamento, mas aquele período dele ali ainda era a graça. Não era a lei, era a graça. A lei veio com Moisés. Então ele já semeava na graça. Olha o que diz então Paulo. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Preste atenção aqui, principalmente aqueles irmãos que vêm à igreja de mãos vazias. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que lhe precedessem entre vós, que preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza, né? Que é a sementeira e a colheita. Então ele falou: eu estou orientando a igreja para que vocês, ao saírem da sua casa, vocês estejam com a sua semente preparada como uma expressão de generosidade e não de avareza. Eu quebro aqueles nossos irmãos, os argumentos deles, quando eles falam que o dízimo é da lei. E eu já expliquei isso aqui na igreja também no momento administrativo.
Eu quebro o argumento deles, porque eles falam, não, você tem que trazer à igreja apenas a oferta que Deus tocar no seu coração. Amados, aqueles irmãos aqui, eu tenho uns 4, 5 que contam o ofertório aqui da igreja. Queridos, se tirar o dízimo da igreja, essa igreja aqui sustenta, amados? Pode falar alguns irmãos aí. Se tirar o dízimo, sustenta, Rosa? Sustenta, Marcelo? Qual é a finalidade de uma pessoa que prega contra o dízimo? Você tem ideia? Qual é a finalidade dela? Qual é a finalidade? Acabar com a igreja, amados. Destruir a igreja. Porque se não houver dízimos nessa igreja e nas outras, não tem mais igreja. Há uma proposta agora, inclusive no Congresso Nacional, para que as igrejas tenham seus dízimos taxados. Acabou obras sociais das igrejas. Vai ser em torno de 20%. 20 a 30%, que é o que a gente gasta para pagar o pessoal ou o salário do pastor da igreja. Então acabou. Então você veja que quem quer fazer isso é o mal. Então ele fala, não há mais dízimos. Eu falo, então tudo bem. Paulo disse que a nossa semente tem que ser expressão de generosidade. Pô, se eu tenho 10 balas nas minhas mãos, eu dou uma para o Renzo, eu não fui generoso, eu fiquei com 9. Então para você ver, isso é o dízimo. Eu tenho 10 balas, eu dei uma para o Renzo, fiquei com 9 nas minhas mãos. E as pessoas, na sua maioria, não conseguem fazer isso nas igrejas. Estão com 10 balas nas mãos, e Deus falou assim, dá uma para o sustento da igreja e do pastor. Aí o cara fala, não, pô, pelo amor de Deus, eu tenho 10 balas nas minhas mãos, eu vou dar uma para o pastor? Eu vou dar uma para a igreja? Não, eu vou ficar com as 10 nas minhas mãos. E a Bíblia fala, então, que a sua semente não seja nem o dízimo, a sua semente seja expressão de generosidade, Cristiano. E aí, quer dizer, imagina, é melhor ficar com o dízimo mesmo, Anderson, porque se você for no que Paulo disse, você vai ter que dar 3, 4 balas na igreja, e aí nem eu nem você vamos conseguir. Nem eu nem você. Porque Paulo, eu não dou dízimo porque Moisés é de Moisés. Então beleza, amado, não dá o dízimo que é de Moisés, não. Dá o que Paulo ensinou aqui, que eu quero ver como é que a gente vai ficar. Né, pastor Alberto? Como é que a gente vai ficar? Imagina, na situação do país tem que dar 3, 4 balas. Então é melhor, então, pelo menos, entregar o dízimo. Ele falou que seja como uma expressão de generosidade e não de avareza. Dízimo agora é obrigação, pastor? Vamos ler o que ele diz no versículo 6. Claro que não, né? Isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. 7. Cada um contribua naquilo que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então não é com tristeza, nem por barganha. Traz aqui 10 que Deus vai te dar 20, como algumas igrejas aí fazem. Traz 50 que Deus vai te dar 100, que vai te dar uma cobertura. Não é nada disso. Eu abençoo com alegria pelo que Deus já fez na minha vida e na sua vida. Versículo 10. Olha lá da semente. Aquele que dá a semente ao que semeia e dá pão para alimento, também suprirá. Eu gostaria que você recebesse, levantasse sua mão agora, para você receber a profecia dessa palavra aqui, ó. Aquele que dá semente ao que semeia, ele dá pão para o teu alimento. Não vai faltar comida na tua mesa. Depois ele vai, olha só que interessante, aumentar a tua sementeira. Quem recebe, diga amém. Agora, e multiplicará os frutos da sua justiça. Olha só o que uma sementezinha nas minhas mãos pode fazer. Aumenta o pão, aumenta a sementeira e multiplica os frutos da nossa justiça. Lucas 16, 10. Estamos indo para o final. Quem é? Essa aqui é interessante. Irmão, por que você não semeia na obra? Eu não semeio porque eu tenho pouco. Tem pouco? Olha o que a Bíblia diz. Por isso que você não semeia? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é o quê? Isso é claro. Quer ver uma coisa? Quem aqui na igreja nunca falhou um mês nos seus dízimos aqui? Levanta a mão. Nunca falhou seus dízimos. Amados, já faltou na sua casa? Pode dizer, já faltou na sua casa? Não, nunca faltou. Pode ter passado algum aperto, mas você nunca viu a falta na sua casa. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, é
fiel no muito. Se você está sendo fiel agora na tua situação que você está passando, Deus vai fazer você crescer para que você seja fiel também no muito, em nome de Jesus. Lucas 20, 25, antepenúltima passagem, e que diz assim: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Achei interessante o pastor Cláudio Duarte falando assim: o problema no Brasil é que são muitos Césares, né? Né, Maria José? O problema aqui é que são muitos Césares com a gente, né? E Deus falou ali que era um César só, né? Aqui no Brasil é um monte, mano. É César Adriano, César Witzel, César Bolsonaro, César, né? Então, César Maia. Então, o problema aqui são a quantidade de Césares, né? Mas a Bíblia diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, plante, né? Ou faça a sua vida como trabalhador, pagando seus impostos, e também ofereça ao Senhor. Penúltima passagem, 2 Coríntios 8, 1. Esse aqui é um dos textos mais tremendos, né? Que diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia. Versículo 2: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza por causa da sua generosidade. Acabamos de ler, ser falado aqui na palavra, que se eu for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor me colocará. E que eu, se sou fiel no pouco, eu também serei fiel no muito. E é exatamente isso aqui que o versículo 2 está falando, de uma igreja que era muito pobre, mas eles eram generosos. Mesmo com a semente tão pequenininha, eles abençoavam e eles se tornaram ricos por causa da generosidade deles. Versículo 3: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e até mesmo acima delas, se mostraram voluntários. 4: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Versículo 5: e ele diz: não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Eu vi uma cena essa semana que eu achei muito interessante. Aquelas pegadinhas, mas aquelas pegadinhas não de brincadeiras de mau gosto, né? Aquelas pegadinhas que servem até como comportamento para nós. O cidadão estava com a moto sem gasolina, e ele foi pedindo dinheiro para as pessoas, para botar um dinheiro na moto, para ele poder voltar para casa, para o trabalho, com uma coisa dessa assim. E ele estava indo, de repente veio um cidadão segurando uma sacola, uma coisa assim, um morador de rua. E ele virou e falou assim: moço, rapaz, você pode me ajudar uma coisa aqui? Tem um posto ali na frente, eu fiquei sem cartão, sem dinheiro, sem nada. Tu tem algum trocado que você possa me dar, para eu poder botar essa gasolina e voltar para casa? O morador de rua botou a mão na bermuda, saiu todo sujo, pegou e falou: meu amigo, eu só tenho esses 5 reais aqui, serve? Aí o cara falou: mas meu amigo, é só o que você tem, né, para a sua comida. Ele falou: não, Deus vai me abençoar. Vai lá no posto, bota os 5 reais na sua moto e você volta para a sua casa. Aí o cara ficou olhando assim. Às vezes você espera de alguém, né, o maior, e aquele cara ali era o tudo que ele tinha, ele tinha 5 reais. Ele falou: bota na gasolina, que Deus vai me dar mais, e eu sei que Deus tem algo maior. E depois esse rapaz voltou lá, deu comida, deu roupa, deu tudo. Mas eu quero mostrar que às vezes aquele que tem menos é aquele que mais abençoa, né? Então você está vendo aqui a igreja, ele falando, a igreja que era menor, a igreja que ele teria que ajudar. E ele fala: essa igreja me pediu com muitos rogos que eu ajudasse, que na verdade que me ajudasse. E deram à igreja e deram na mão do pastor. Além de abençoarem a obra, essa igreja pequenininha, pobre, ainda deu dinheiro para o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que por causa da sua generosidade se tornou uma igreja rica. Amado, eu não sei se você vai ficar rico. Agora você tem como sair dessa. Com 3 maneiras você pode sair dessa situação difícil na sua vida financeira. Primeiro, trabalhando, tá?
ninguém ganha dinheiro sem trabalhar. Tem que trabalhar, tem que lutar. Segundo, você ganha o que? R$1.500, R$2.000? Você não pode gastar 5.000 no seu cartão. Então você tem que saber administrar o seu dinheiro dentro daquilo que você ganha. E o terceiro, ser um semeador. Se você fizer isso, ganhe você R$998 ou ganhe você R$100.000, você vai ter prosperidade na sua vida, você vai ter provisão na sua vida. Guarde um dinheirinho em casa durante 30 dias, depois pegue esse dinheiro. Se você é um investidor conservador, não faz outras, XP Investimentos, não faz bolsa, títulos, alguma coisa que você não quer investir, é conservador, vai no pequeno, então vai lá na poupança. Pegou aqueles 30 dias, pega aquele dinheirinho, guarda na poupança. Você guardando R$10 por dia, sem os juros, você tem R$3.650 no final de um ano, sem fazer esforço, se ficar em casa. Se você guardar R$1 por dia, você tem o dinheiro para comprar sua bermuda e sua camisa no final do ano. Você tem R$365 guardadinhos. Então tudo começa no poupar, no administrar e no semear diante de Deus. O dinheiro não é seu senhor, você que é senhor do seu dinheiro, né? Então tome conta dele, administre, seja fiel. E eu termino então com o Salmo 37, versículo 5, que diz assim: Salmo 37, versículo 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele o que, amados? Ele o que? E aí, ele faz ou não faz, amados? Faz. Ele é fiel, ele recompensa, portas se abrem, o sobrenatural de Deus chega na sua vida. Teremos o melhor final de ano, amados, que nós já tivemos. 2020 chegará com as bênçãos do nosso Deus. Assim seja, assim disse o Senhor.